iniciar também o espelhamento. Gravação iniciada da nossa aula do dia 2 de junho de 2021, do período da Covid. Agora, de novo, voltando para o modelo 100% online. Nós estamos aqui na turma da P4 de Jardim da Penha, em Vitória, e hoje nós vamos concluir o conteúdo sobre a independência das 13 colônias, ou a Revolução Americana, independência dos Estados Unidos de uma forma geral, beleza? Vou iniciar o espelhamento do material para vocês agora, lembrando que esse material se encontra disponível no blog, e nós paramos na aula passada justamente aqui, nessa tela, na sua página 31 da apostila, falando sobre o massacre de Boston, pode crer? Aí você fala assim, pô, velho, o que vai estar acontecendo nesse momento? Só para poder passar aqui. Calma, 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 tá aí. O massacre de Boston foi a última coisa que a gente viu na aula passada. Mas, como eu sempre gosto de fazer um ganchinho na aula passada, vamos fazer aquele breve retorno, só para você poder pegar no tranco, né? Vamos lá ver qual é que é. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pará, pororô, porori, parará, pororô. Beleza. Nós começamos a falar, meu velho, a respeito de revolução ou independência. Isso aí eu falei que depende muito do autor. Falei com vocês que quando se declara uma independência é porque tem uma vontade escancarada, uma vontade clara de se separar daquela potência. Então, alguns vão falar assim, não, é independência porque desde sempre eles foram autônomos. É independência porque desde sempre esses camaradas buscavam a sua autonomia sem depender da Inglaterra. E outros vão falar que é uma revolução, porque por muitos tempos eles quiseram pertencer à Inglaterra, porque depende de qual parte das 13 colônias que a gente vai estar falando. Então, basicamente, o que vai acontecer? Para a questão de prova, eles não vão te perguntar se o certo é revolução ou se é independência. Aí você fala por quê? Porque depende da forma com que você observa, sacou? Na aula passada eu percebi, quando o cara fala, ó, por que vai ser uma revolução? Olha só. Ruptura com a Inglaterra representou a formação de uma nova ordem. Tese reforça a ideia de que os colonos possuíam práticas políticas próprias que garantiam a participação dos indivíduos nas decisões. O desejo de liberdade de consolidar a participação nas decisões públicas caracteriza a ação dos colonos como revolucionária, sacou? E aí, os camaradas, então, querem uma nova ordem, não querem continuar dependendo da Inglaterra, não querem ser subservientes à Inglaterra. E tem aqueles historiadores que defendem que o movimento foi mais uma repulsa aos ingleses, encabeçados por uma elite colonial, que se sentiu prejudicada, sacou? Ah, por quê? Porque passaram a cobrar impostos que antes não cobravam. Visão que aponta para o fato de que não havia ainda, naquele momento, uma unidade entre os colonos, e não havia mesmo. Nem mesmo um sentimento nacionalista em relação aos Estados Unidos, não tinha. E aí, esses aí, meu velho, são os caras que vão buscar a independência ou defendem a ideia de independência. Vamos nos separar. Nós resolvemos nossas diferenças aqui depois. Você vai ter historiador tanto defendendo uma linha de pensamento quanto a outra. Mas sabe qual que é a parte mais legal? Independentemente de qual linha de pensamento, se é revolução ou se é somente uma independência, essa é a parte filosófica da parada. Porque de um ou de outra visão, o que vai acontecer é, de fato, a autonomia desses estados aqui na América, a independência deles. É inegável. Você vai falar assim, eles não ficaram independentes depois? Claro que ficaram. Pode ter acontecido uma revolução? Sim. E eles ficaram independentes? Com toda certeza. E é uma revolução porque quando o camarada, o que eu expliquei na aula passada, toda vez que você tem uma ruptura do sistema de forma abrupta, é uma revolução. Né? Aí você fala assim, como assim é uma revolução? Imagina como que era a Rússia, pegar a França, que é uma matéria próxima que a gente vai ver. A França, antes da Revolução Francesa, era uma monarquia absolutista, depois passa a ser uma república. Você tinha privilégio do primeiro e segundo estado, depois passa a ter direito igual perante a lei. Você tinha voto que era censitário, depois passa a ser sufrágio universal. Então, é uma mudança radical da ordem das coisas, por isso uma Revolução Francesa. No caso das 13 colônias também. Você tinha o status de colônia, não pagava imposto, depois passou a pagar. Você tinha autonomia política, depois você passou a não ter, sacou? E aí para você voltar àquilo que você tem, você quer ter um país diferente. Um país que não é mais colônia, passa a ser independente, que não é ligado a uma monarquia, é ligado a uma república, que tem um caráter federativo, sacou? Descentralizado. E aí, velho? E aí, eu acho que já deu para poder falar bastante dessa parte filosófica das 13 colônias, né? De se é independência ou se é revolução. Como eu te falei, tanto uma quanto outra vai estar correta. Esses caras vão chegar nessas 13 colônias, eu falei que, inicialmente, meu velho, nós temos que colocar as diferenças entre as colônias do norte e do sul. Os caras que chegaram na região central e norte são regiões mais temperadas, mais frias.
Lá você vai desenvolver uma colônia típica de características de povoamento, porque é pequena e média propriedade, mão de obra familiar, produção voltada para o mercado interno, predomínio de mão de obra livre, sacou? E falei dessa servidão por contrato. O que, que era? Imagina que tinham muitos ingleses, puritanos, pobres, que não tinham dinheiro para vir para cá. Então, alguns puritanos ricos pagavam a passagem deles e falavam assim, ó, quando chegar na América, vocês vão trabalhar para mim por um determinado tempo para poder pagar essa passagem que eu estou bancando para você agora. Nada mais do que isso, servidão por contrato. E aí? E nesse momento, esses caras viviam o tal do self-government. E o que seria esse self-government? O autogoverno. Já que naquele momento a Inglaterra não só não nutria muitos interesses por essa parte da América, porque é uma região que não tinha ouro nem prata, nem pedras preciosas, nem gêneros tropicais, e ao mesmo tempo a Inglaterra estava conturbada com revoltas, com guerras, com problemas políticos dentro do próprio país. Então a Inglaterra primeiro vai resolver os problemas de ordem interna, para depois voltar suas atenções para o outro lado do Atlântico, que são as colônias, beleza? Nesse contexto, da Inglaterra não dá tanta atenção às colônias e deixá-las por conta própria, surgiu esse termo chamado negligência salutar. E o que seria essa negligência salutar? Eu falei que quando uma coisa é negligenciada, você causa um dano. Só que essa negligência foi salutar, ela causou algo positivo, algo saudável. Mas por que, Ronde? Porque quando a Inglaterra deixou os colonos por conta própria, os colonos acabaram desenvolvendo autonomias. E essas autonomias vão levar ao crescimento deles mesmos, porque eles vão criar suas próprias creches, suas próprias escolas, suas próprias lojas, seus próprios negócios, sacou? Seu próprio sistema de arrecadação, sua própria moeda. E quanto mais autônomo você é, e aí um detalhe que eu sempre falo na história do Brasil, né? Quanto mais autônomo você for na sua vida, mais próximo da sua independência total você estará, sacou? Isso faz com que eles se desenvolvam numa escala muito mais rápida e aprofundada do que nós, por exemplo, aqui no Brasil, sacou? Já no Sul, nós tínhamos, meu velho, colônias típicas de características de colônia de exploração. Ah, porque já é uma produção, já é um clima mais quente, Maryland, Virgínia, Carolina, Georgia, são as regiões mais quentes que dá para você desenvolver plantations, latifúndio, monocultura, mercado externo e predomínio de mão de obra escrava. Terminei falando com vocês que essas plantations nas colônias do sul, das 13 colônias, davam um lucro muito maior do que as plantations aqui no Brasil. Aí você fala, por quê? Porque elas também recebiam tratamento de negligência salutar. Elas funcionavam por conta própria. Não existia o pacto colonial. Então, uma plantation nas 13 colônias vai ter um grau de lucratividade muito maior do que uma plantation aqui na América Portuguesa, no Brasil. Porque no Brasil a gente vivia sob o pacto colonial, sacou? E aí, falei que os colonos conseguiam produzir tudo? Não, mas aquilo que eles não conseguiam produzir, eles podiam ter autonomia, já que não existia o pacto colonial, de comercializar com outros. Aí eu citei o comércio triangular. Falei que, por exemplo, os caras saem das 13 colônias, vêm na América Central e busca melaço, sacou? Busca melaço, derivado do açúcar, derivado da cana-de-açúcar. Esse melaço, quando chega nas 13 colônias, vira rum. Esse rum vai lá na África e é trocado por escravos. Esses escravos retornam tanto para as Antilhas, onde são plantations de cana, ou para a parte sul das 13 colônias, sacou? Então você conseguia ter os mais variados tipos de produtos através desse comércio triangular. E esse comércio triangular não é só América Central, 13 colônias e África, não, tá? É em qualquer lugar, inclusive com a Inglaterra, inclusive com países europeus, inclusive com a América do Sul. Beleza? Então, ó, o norte vendia peixe, madeira, gado para as Antilhas, e lá comprava melaço, açúcar, transformava o melaço em rum, levava para a África e trocava por escravos. Então, é uma forma de você entender que lá eles vão desenvolver o seu comércio muito mais rapidamente, porque não existia pacto colonial. Uma justificativa de que não existia o pacto colonial é a existência do comércio triangular. Show de bola? E aí, o que acontece? De acordo que as revoluções inglesas vão cessando, de acordo que se sedimenta a monarquia parlamentarista na Inglaterra, e boa parte da burguesia aciona ou chega ao poder, eu falei que elas vão começar a aprovar leis que vão as beneficiar enquanto categoria. E o que acaba acontecendo é que esses camaradas vão fazer o quê? Eles passam a aprovar leis que facilitam o processo de revolução industrial. Então, você vê o aumento dos enclosures, o aumento dos cercamentos, você vê a metrópole, meu velho, fazendo acumulação primitiva de capital, você viu os atos de navegação do Oliver Cromwell, que deu um monopólio de navegação para a marinha inglesa.
Então, a Inglaterra ela passa a crescer depois da estabilidade política. E quando ela passa a crescer depois da estabilidade política, que o comércio volta a se reativar, que a Revolução Industrial está batendo na porta, afinal de contas, em 1750, dá início à segunda etapa, a primeira etapa da Revolução Industrial. A Inglaterra passa a ter uma necessidade emergencial, já que está em processo de Revolução Industrial, de ter matéria-prima barata, de ter mão de obra barata e, principalmente, de ter mercado consumidor. E, nesse momento, onde eu vou ter esse mercado consumidor, já que eu estou produzindo numa escala nunca vista antes? Já que eu já abasteci o meu mercado interno, já que eu abasteci o mercado europeu, eu olho para o lado e eu vejo as colônias. As colônias são meu próximo, são a bola da vez. E aí? E aí aquelas liberdades que até então as colônias tinham, não tem mais, sacou? A partir de agora, passa a se impor o pacto colonial. Essas são as medidas, meu velho, que vão basicamente levar os caras ao atrito. Falei com vocês, então, o que muda essa relação entre a metrópole e a colônia? A Revolução Industrial, eu disse isso, e a Guerra dos 7 Anos. Cara. Aí você fala assim, a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, lembra? Que disputavam o que hoje é o Canadá e a Índia. E naquele momento, os colonos que iniciaram a guerra com os colonos franceses, os colonos ingleses que iniciaram a guerra com os colonos franceses, pediram ajuda à metrópole, sacou? E quando a Inglaterra veio ajudar os colonos, ela não só gastou dinheiro ajudando os colonos, como ela também treinou os colonos, sacou? E aí tem dois efeitos. Um efeito é que depois que a guerra acaba, a Inglaterra sai vitoriosa, mas ela afirma que ela saiu descapitalizada. Ela gastou muito dinheiro naquela guerra contra a França, então os colonos tinham que ter uma parcela de culpa nisso aí, tinha que pagar um imposto maior. E a outra ponta da parada é de que quando a Inglaterra treinou os colonos para a guerra, ela acaba treinando colonos que no futuro vão lutar contra ela mesma, sacou? Então você tem aperto, você passa a cobrar imposto, você passa a ter o pacto colonial, você passa a ter um grau de insatisfação maior dos colonos que, nesse momento, passam a saber usar armas de fogo, passam a saber táticas de guerra, beleza? Isso aí foi o que eu acabei de falar. E aí vieram as leis restritivas, né? As leis restritivas que era o quê? Ó, você agora vai passar a seguir um pacto colonial e vai passar a comprar só meu ou vender só para mim. E os colonos começaram com a ideia: não há taxação sem representação. Você não pode simplesmente mudar o tratamento que nos deu de uma hora para outra. Nós somos ingleses como vocês são. Por que vocês agora vão acabar com o nosso pacto, vão acabar agora com o nosso livre comércio? Por que vocês vão retirar a nossa autonomia? Com base em que vocês vão criar leis para poder falar que a gente tem que pagar imposto sem nos consultar? E aí, não taxação, não a taxação sem representação, ou ao contrário. Sem representação, não pode ter taxação. Ou você nos consulta para saber se nós aprovamos ou não tal coisa, ou nós não vamos aceitar tais imposições, sacou? E aí começaram a haver uma série delas. A lei do açúcar, que proibia os caras de comprarem o açúcar livremente na América Central ou na América do Sul, agora tinha que comprar só o açúcar inglês, sacou? Que era um açúcar mais caro, açúcar também de beterraba, que é mais caro ainda, não dá para poder fazer rum. Isso já é um ataque frontal ao comércio triangular, ao fornecimento de escravo, de aguardente, de cachaça, de rum. Depois vem a lei da moeda, que proíbe a emissão de moeda na colônia, então você vai ter que utilizar somente o dinheiro que vem da Inglaterra, sacou? Retira a sua autonomia econômica. A lei do selo, que era uma medida ao mesmo tempo que era para arrecadar, era uma medida censurativa. Então, tudo aquilo que fosse impresso, jornal, livro, revista, igual o seu cara vê aí, ó, até as cartas de baralho passaram a pagar, meu velho. O selo, você comprou, tem que pagar um selo, sacou? Esse selo serve não só para poder arrecadar, como eu te disse, mas também, meu velho, para poder censurar obras ou livros ou jornais que defendessem a independência ou criticassem a Inglaterra. E aí nós paramos nos atos Townshend. Foi justamente nessa tela que nós paramos. Esse ministro, Charles Townshend, ele foi eleito primeiro-ministro no Parlamento Britânico com a seguinte proposta: se eu for eleito primeiro-ministro da Inglaterra por essa casa, se esse parlamento me escolher como primeiro-ministro, defenderei os interesses da Inglaterra, defenderei os interesses da nossa indústria, do nosso comércio. Não vai ter conversinha com colônia. Colônia tem o lugar dela. Colônia complementa a economia da metrópole. Colônia não concorre com a metrópole. Um discurso radical e tipo assim, me coloca para primeiro-ministro, você vai ver se eu não faço as colônias comprarem tudo da gente sem reclamar. E ganhou, claro, ganhou lá na Inglaterra, e ele começou a colocar impostos sobre os produtos importados dos mais variados: chá, vidro, chumbo, papel, corante, tudo que se possa imaginar.
E os colonos vão ficar insatisfeitos com isso. Quando começam a chegar os decretos do Charles Townshend, os colonos começam a ficar insatisfeitos e começam a criticar. Primeiro, aprovaram uma lei sem nos consultar. Segundo, nós não participamos do processo de escolha desse primeiro-ministro que está nos taxando. Não vamos aceitar, não vamos pagar, não vamos aceitar de forma alguma a imposição dessa lei. E aí acabou acontecendo um atrito entre os colonos insatisfeitos e os casacas vermelhas, que eram soldados ingleses. Esse massacre de Boston, morreram algumas pessoas, meu velho, morreram um negócio de 8 pessoas no massacre de Boston, mas é um massacre. Tipo assim, colonos que simplesmente se negaram a aceitar pagar os impostos decretados pela Inglaterra, acabaram entrando em atrito com soldados no meio da rua e levaram a pior. E aí a situação ficou ruim. Né? A situação ficou ruim porque a morte dos colonos possibilitou que o evento fosse utilizado como propaganda contra os ingleses. Aí começa um monte de ideia, tipo assim, se nós fôssemos ingleses mesmo, eles não fariam com a gente o que estão fazendo, sacou? Se eu sou um inglês igual o inglês da Inglaterra, por que me trata diferente, sacou? E aí começam a vir as ideias, como eu te disse, diferente, igual uma assim, se Deus quisesse que a América fosse da Inglaterra, não teria colocado um oceano entre nós, né? E aí começa essa onda, sacou? Começa esse tipo de ideia. A pressão foi tão grande porque a oposição cresce, a insatisfação pelos caras desarmados terem sido executados no meio da rua, faz com que o parlamento inglês, pressionado, com medo do negócio crescer, colocasse panos quentes em cima. Anulou as medidas, sacou? Anulou os atos Townshend. E aí os colonos ficaram satisfeitos, tipo assim, tá vendo? Foi só dar uma pressionada, foi só dar uma ameaçada de que ia ter uma revolução, de que o parlamento recuou e retirou essas imposições desses atos Townshend. Isso foi em 1767. No entanto, olha o que vai acontecer. 6 anos depois, voltam as leis. Lei do chá. Determinava o monopólio da Companhia das Índias Orientais Inglesas, eliminando os atravessadores e proibindo seus negócios com o chá trazido pelos holandeses. A lei do chá é mais uma lei. A partir de agora, você não pode comprar chá de quem você quer. A partir de agora, você só pode comprar chá meu. Ou seja, foi um curto tempo em que essas leis foram deixadas de lado e os colonos voltaram a ter autonomia. Em 1763, outro ministro volta a acontecer, meu velho, imposição de lei. E aí, observa aí, as 13 colônias assinaladas no mapa travaram uma guerra por sua independência, que foi deflagrada após certas determinações tomadas pela Inglaterra, dentre as quais pode-se destacar o quê? A implantação de leis que impunham taxas e restrições à comercialização dos produtos coloniais. Sacou? A primeira parte foi, e agora a gente vai espelhar a segunda parte. Faltava só uma beiradinha, eu voltei nessa para poder pegar o ganchinho, né? Pra você poder ficar bem na fita. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, zero dúvida da galera. Vou então espelhar agora a parte 2. Aqui. O que acontece? A insatisfação desses colonos com o retorno de algumas leis restritivas, o cara pensa assim, se começou a aprovar a lei do chá, e você pode falar, pô, mas chá não tem importância, né? Chá é supérfluo. Aí que tá, velho, não é. Porque isso faz parte da cultura dos caras, velho. Como assim faz parte da cultura dos caras? Igual o brasileiro toma café o dia inteiro. Pô. O brasileiro acorda tomando café, vai para o serviço, toma café, na hora do intervalo toma café, depois do almoço toma café, sacou? À tarde toma café, à noite toma café. Faz parte do cotidiano dele. Talvez não faz parte do seu cotidiano agora. Mas para os ingleses, o famoso chazinho da 5 o'clock, né? O famoso chá das 5, pô, isso aí é um costume não só na Inglaterra, mas é um costume dos colonos ingleses que vieram para cá. É diário, é costumeiro. Então, aquilo que você consome diariamente, que era um preço, passou a vir por um preço muito maior. É igual, por exemplo, a galera falando aí nós tivemos um superávit, tivemos um crescimento do PIB de 1 ponto alguma coisa, né? Que é algo para se comemorar no momento de crise. Mas aí você passa a não perceber aquela carne que antes você consumia, você não consome mais, você não tem grana para consumir. Então ela está indo para fora, sacou? Aquele melhor produto que você tinha possibilidade de consumir no Brasil, você não consome mais. Com um dólar alto, né, meu velho? Os caras estão comprando as coisas nossas como nunca compraram. É uma parada que parece que a galera não consegue enxergar. Tudo tem mais de um lado, sacou? Aí você fala, por quê? Porque para a gente estar nesse momento com uma exportação significativa, nós temos os preços dos produtos no mercado interno muito caros. A nossa moeda está desvalorizada com relação ao dólar.
Então, o dólar compra muito aqui no Brasil, sacou? Mas a nossa moeda não compra muito. Então, se você vai ver o quilo de picanha que era 35 conto, 40 conto, é 90, é 80, 100. A população brasileira vai conseguir comprar? Não vai. E boa parte desses produtos vão para onde? Vão para o mercado externo. Então, isso colabora para que nós tenhamos uma balança comercial favorável e um PIB ascendente. Mas o mercado interno, nesse momento, paga com combustíveis elevados, com energia elevada, com gasolina, com gás, com carne, com arroz, com óleo, tudo com preços que vocês não viram não tem muito tempo, sacou? E aí? É economia, meu brother. Economia tem um lado e tem o outro lado dela, sacou? É assim, é assim. Uma coisa não anula a outra também, tá? E não quer dizer que você é a favor ou contra, é só dado. Ah, teve esse crescimento de 1,2, eu acho? Sim, teve. E isso é positivo? Pô, para um mundo que está em crise, é. Mas da onde que veio? Das nossas exportações de quê? Por quais motivos? A moeda influiu ou não influiu? O povo está consumindo como consumia antes? Ou é boa parte do dinheiro que está vindo de fora? Então, não é só o mercado interno, também colabora. Porque nós temos um mercado interno de 200 milhões de pessoas. Mas o mercado externo com euro ou com dólar que está comprando com força. Beleza? E aí, Ronde? E aí, uma bela festa acontecendo, uma festa religiosa, você imagina uma festa puritana, sacou? Igual tem aquelas festas de igreja que reúne a comunidade, tal e coisa, e aí, num belo dia, acontecendo uma festa de igreja, navios da Companhia de Comércio das Índias Britânicas estavam atracados no porto de Boston, quando logo depois que acabou a comemoração religiosa, índios Mohawks invadiram os navios que estavam no porto de Boston, pegaram as caixas de chá que lá se encontravam e jogaram no mar. E aí você observa os colonos sorridentes e comemorando os indígenas jogarem o chá na água. Cara, essa cena, ela é surreal. Aí você fala, por quê? Porque, primeiro, o índio Mohawk não vai estar, meu velho, no porto de Boston, sacou? Não vai estar. Ainda mais seminu, com machadinha e assim vai. Outra coisa, colono gostar de índio, isso não existe. Aí você fala, não existe? Não. Para esses camaradas aí, para os colonos ingleses, aquela frase de índio bom é índio morto é desde o começo. E muito mais colonos comemorando indígenas dentro dos navios jogando chá na água. E por último, indígena tem o que a ver com chá? O que tem a ver indígena com chá? Eles não comercializam, eles não usam esse chá, eles não vendem esse chá, não tem nada a ver, brother. E aí, é claro que a Inglaterra, evidentemente, descobriu que foi o quê? Colonos disfarçados de indígenas. Aí você vê como que eles gostam dos indígenas, quer botar a culpa em quem? Colonos disfarçados de indígenas invadiram os navios, pegaram o chá e jogaram o carregamento na água. Uma curiosidade, tem uns 2 ou 3 anos, os caras encontraram algumas dessas caixas de chá intactas no mar de Boston, sacou? Elas são caixas feitas de porcelana, algumas delas, porque você está vendo aí a parte de madeira, e dentro dela o chá vinha em caixas de porcelana. É claro que não tinha mais o chá, porque os peixes beberam, mas o armazenamento, a garrafinha, a caixinha de porcelana, algumas delas têm. E de um valor imenso, né? Você imagina para a história, sacou? E o valor para colecionadores, para museu, para tudo mais. E aí? E aí o que vai acontecer? A Inglaterra vai falar, indígena nada. Isso aí foram vocês mesmos que se disfarçaram de indígena e me deram um prejuízo gigantesco. E aí, de um ano para o outro, a situação se acirra mais ainda. Ah, é? Eu abrandei as leis, vocês ficaram 6 anos sem pagar muito impostos, agora eu cobrei uma lei de chá e vocês vieram com essa grosseria aí, jogando meu chá na água? Então, peraí. E aí vieram as leis intoleráveis. Olha só isso. Estabeleceram o fechamento do porto de Boston até que fosse tudo ressarcido. Ou seja, vocês não vão poder exportar e não vão poder importar nada. E era esse porto que abastecia eles, tá, cara? Ou seja, vocês vão ficar sem ter acesso a produtos enquanto vocês não pagarem o prejuízo que foi dado. Segunda coisa, vocês não têm mais autonomia jurídica. A partir de agora, quem passa, meu velho, a ter o poder jurídico aqui não são mais os colonos. Quem passa a ter o poder jurídico aqui em Boston, quem passa a ter o poder político em toda Massachusetts é a Inglaterra, com lei marcial. O que é lei marcial? O que o exército inglês determina é lei. Isso que é lei marcial, sacou? E ficam proibidas de quaisquer manifestações. Não podem se encontrar nem para pacificamente e muito menos, é claro, para poder causar baderna. E aí? E aí é um cala-boca gigantesco. Tipo assim, ó, não podem mais se reunir, não podem mais ter autonomia política,
não podem mais ter autonomia jurídica, não vão poder importar nem exportar enquanto não me pagar 100% do que vocês me causaram de prejuízo. E aí? E para piorar, veio o ato de Quebec, cara, que é bastante interessante. Os colonos falam assim, pô, já que eu vou passar a ser predado, já que eu vou passar a ser explorado por meu semelhante que se encontra na Inglaterra, eu não vou pagar esses impostos, não, eu vou migrar para o interior. Aqui no litoral eles conseguem me fiscalizar. No interior, não. E aí muitos colonos começaram a migrar suas áreas de exploração e de vivência para dentro do território. O que a Inglaterra fez? Percebendo o movimento dos colonos, foi lá e fez o ato de Quebec. Tá vendo essa parte rosinha? Tá vendo essa parte rosinha escrita Indian Reserve? Tá vendo aí? O que vai acontecer? A Inglaterra criou a primeira e maior colônia de indígena que a América tinha até então. Aí você fala, como assim? Era claro que era terra dos indígenas, beleza. Mas você sabe que depois que os europeus chegam, eles falam que são deles. Show de bola. E aí agora a Inglaterra está criando uma reserva indígena monumental, velho. E tá falando assim, ó, nós ingleses estamos criando essa reserva para vocês. Só de vocês. Só que em troca dessa reserva ser sua, vocês não vão deixar os colonos entrar. Sacou? E, inclusive, armou os indígenas, cara. Por isso que você vai ver no futuro, no processo de expansão para o oeste, a marcha para o oeste, né, chegar do Atlântico até o Pacífico, você vai ver em vários filmes, em vários momentos, que os colonos enfrentavam indígenas que sabiam usar arma de fogo e tinham arma de fogo. Aí, ó, da onde que vem a parada. Igual a Inglaterra treinou os colonos e os colonos acabaram utilizando o treinamento e as armas contra os ingleses armaram os indígenas. E esses indígenas, no futuro, vão pegar nessas armas contra esses colonos ingleses, sacou? E aí, olha só, regiões de Ohio e do Mississippi seriam incorporadas à região de Quebec, criando uma reserva indígena entre aquela região e as 13 colônias. Ou seja, toda essa parte laranjinha e toda essa parte esbranquiçada, amarelo meio claro, tudo isso é reserva indígena. Olha o tamanho. Não tem como você migrar, sacou? Impedir a expansão dos colonos para o oeste. Os indígenas vão defender aquele lugar. Os indígenas agora são mais ingleses do que nunca. Por isso que quando você vai ver filmes, é muito comum você ver nos filmes de independência as tropas inglesas com apoio de indígenas. Sacou? Aí você fala, hein? Por que esses índios aí estão ajudando a Inglaterra? Estão ajudando a Inglaterra porque a Inglaterra deu terra para eles, pô. Sacou? E aí? E aí você entende mais outra coisa. Quando os colonos fizerem a independência, eles têm um processo de migração para o oeste, né? Então, aquela ideia de superioridade racial, além dela aparecer com relação aos indígenas, existia um ódio também gigantesco porque os indígenas apoiaram os ingleses, e não os colonos, na maioria dos casos. Né? E eles vão ser basicamente que varridos, né, velho? E aí? E aí, depois que veio essas leis intoleráveis, que os colonos ficaram enclausurados no litoral, cheio de restrições e com o pacto colonial em cima, os colonos indignados com essas leis intoleráveis se reuniram na Filadélfia em 1774 e fizeram o primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, só a Geórgia não participou. Foi a única das 13 colônias que não participou desse congresso. E esse congresso ele cai em prova, porque boa parte das pessoas acham que é o primeiro momento em que os colonos declaram a sua independência é nesse Congresso da Filadélfia. Bem, o primeiro Congresso da Filadélfia não é separatista. Olha aí. Aí você observa aquela parada que eu falei no começo dessa aula. Se a Inglaterra não mudasse o tratamento das 13 colônias, não haveria justificativa para as 13 colônias quererem se tornar independentes. Muito pelo contrário. As 13 colônias se sentiam massa porque elas eram inglesas. Tipo assim, você é o povo que é a maior metrópole exploradora do planeta. Para que eu vou deixar de ser inglês? Para que eu vou deixar de ser britânico? Para quê? Sacou? E aí? E aí, meu camarada? É claro que a gente não sabe do que poderia transcorrer ao longo da história, mas pode-se afirmar com toda certeza que se não tivesse a mudança de tratamento da Inglaterra para as 13 colônias, essa independência não saía aqui, não. Não saía, não? Não saía. E sabe lá se sairia em algum momento, tá? Sabe lá se sairia em algum momento. Posso lhe dizer a mesma coisa com relação ao Brasil e Portugal. Quando o Brasil virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Brasil passou a ter um status igual de Portugal.
Quando a família real voltou para Portugal por causa da Revolução do Porto, vieram as medidas recolonizadoras, sacou? Se Portugal não tentasse recolonizar o Brasil, se Portugal não tentasse, meu velho, impor o pacto colonial, eu posso te afirmar que a independência do Brasil não saía naquela época de forma alguma. Aí você fala, por quê? Por que deixar de ser parte do Império Português? Por que deixar de ter a cidadania portuguesa? Por que deixar de ser um cidadão europeu, pô? Essa que seria a parada que os caras imaginavam para um futuro, sacou? Ou seja, é justamente o caráter exploratório que faz com que você perceba que você não é mais aquele cara, ou que você não é igual a ele, ou que pelo menos você não é tratado como igual. De caráter não separatista, o Congresso pediu ao parlamento a revogação daquelas leis, em nome da igualdade dos direitos dos norte-americanos. Ou seja, se vocês nos tratarem como iguais, a situação vai ficar normalizada. Se vocês nos tratarem como iguais, os impostos que tem na Inglaterra, nós pagaremos aqui. Da forma que existem representantes escolhidos pelo voto na Inglaterra, nós também teremos os nossos representantes que vão para a Inglaterra. Aí você fala assim, mas como assim? Ué, velho, quando o Brasil virou Reino Unido, né? E você imagina que a família real vem para o Brasil, beleza? A família volta para Portugal, show de bola? O parlamento volta a funcionar lá em Portugal. Você está ligado que existiam naquele parlamento português, já que o Brasil era Reino Unido, deputados e senadores brasileiros. Tinham deputados e senadores brasileiros no parlamento português? Tinha, porque o Brasil fazia parte do Reino Unido. Só que eles eram minoria, óbvio, né? Mas com o tempo, qual que era a ideia? Só para terminar essa história do Brasil aqui. O Brasil tinha uma população muito maior. Com o tempo, o parlamento do Reino Unido passaria a ser majoritariamente brasileiro, brother. Percebe? Então, por que os portugueses queriam fazer logo o Brasil se tornar colônia? Porque eles não teriam representação no parlamento. E aí os portugueses, em menor número, continuariam mandando. Sacou? Não é o caso aqui das 13 colônias. Na Inglaterra tem muito mais gente. Mas, tipo assim, se nós tivermos representação política aqui e também no Reino, também na Inglaterra, se nós formos tratados iguais, um cidadão na Inglaterra não vai ter nenhum problema entre nós. Continuaremos fazendo parte do Reino Unido, continuaremos fazendo parte da Grã-Bretanha, continuaremos fazendo parte da Inglaterra. E aí? E mandaram isso aí, meu velho, fizeram esse congresso, fizeram esse documento e mandaram para a Inglaterra. Os colonos, olha em quem eles se inspiraram ainda. Se inspiraram no John Locke, cara. John Locke é o pai do iluminismo. O John Locke foi o camarada que escreveu boa parte do Bill of Rights, né? Declaração dos Direitos com a monarquia parlamentarista, né? Falando de que o povo tem o direito de resistir à tirania, o povo tem direito de lutar pelo próprio governo. Inclusive, você vai ter cartas desses colonos conversando com o John Locke. Cartas do Thomas Jefferson, cartas do Benjamin Franklin, trocando ideia com o John Locke, cara. E aí você imagina assim, e o Locke, em inglês, Rony, defendia esses colonos? Defendia. Porque ele falava que se um governo não representa aquilo que os colonos querem, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade, esses colonos podem lutar por ter um governo próprio, ter o direito de resistir à tirania. Então, Locke apoia para que os caras tenham direitos iguais. E para que a Inglaterra os trate de fato como iguais, sendo ele um inglês, hein? Olha só o detalhe, hein? Você vê como que a parada é. Defesa dos direitos naturais, da liberdade, da vida e da propriedade. Manda esse documento para a Inglaterra. E aí? Mandou o documento para a Inglaterra e foi a mesma coisa que nada. Aí você fala, por quê? Porque os caras falam, não. Colônia é colônia. Não serão tratados com os mesmos impostos da Inglaterra e não terão liberdades como se tem aqui na Inglaterra. Os direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, ou os direitos de ter acesso, o Estado defender a vida, a liberdade, a propriedade de quem é cidadão inglês aqui. Lá não. E aí começam, meu velho, os caras perceberem o seguinte, ixi, quer dizer então que o cidadão inglês da Inglaterra é diferente de um cidadão descendente de inglês aqui na América. Quer dizer então que aqui nós somos cidadãos de segunda categoria. Quer dizer então que nós não vamos ter as autonomias políticas nem a representação política que a gente imaginava. Quer dizer, então, que os caras vão continuar impondo restrições de um monopólio e um pacto colonial? Então, só tem uma saída. Nós vamos nos separar. E aí vem o Common Sense, do Thomas Paine, que atacava a monarquia inglesa, defendia emancipação política, a república. Aquela frase que eu te falei, se Deus quisesse que a América fosse da Inglaterra, não teria colocado um oceano entre nós, é dele.
E é um camarada que vai fazer uma série de panfletos muito exaltados, sacou? Muito exaltados. Com esses diálogos que eu acabei de falar. Nós vamos continuar sendo subservientes? Nós vamos retroceder no que nós tivemos? Quem fez essas colônias serem o que são? Fomos nós. Não foi o rei que nos mandou para cá, viemos por conta própria. Não foi o rei que nos deu subsídio, nós sobrevivemos, sacou? E isso vai elevando os ânimos, né? Sem contar que, além disso, começam a entrar ainda as teorias religiosas, né, cara? As teorias religiosas, como esses camaradas são a maioria deles puritanos, pode crer? Puritanos são calvinistas, show de bola? Calvinistas acreditam na predestinação, beleza? E aí aquela predestinação para você ser salvo ou não, ela passa a ser utilizada em outras ideias, como, por exemplo, eles passam a afirmar que eles foram predestinados por Deus a virem para a América. Não foi o rei que mandou eles para cá. E agora eles são predestinados por Deus a formarem um império que vai do Atlântico até o Pacífico. Caraca, olha só. Deus os predestinou a virem para a América. Não foi o rei. E agora Deus os predestinou a formar um império que eu digo em grandiosidade, que vai do Atlântico até o Pacífico. Se Deus quer, o que pode ficar contra? Se Deus quer, tudo que nós fizermos nesse caminho é por conta da vontade dele, inclusive eliminar aqueles milhões de indígenas. E aí, meu velho, em 1775, um conflito em Lexington, que inclusive você tem naquele filme do Patriota, é massa. É outro filme, ontem eu estava falando sobre revoluções inglesas, que vocês já viram comigo, e eu citei o filme do Coração Valente, que mostra o momento que a Escócia se revolta contra a Inglaterra quando quer impor o anglicanismo na Escócia. E é um filme do Mel Gibson. E tem outro filme do Mel Gibson muito maneiro, que é esse O Patriota, cara. Nesse O Patriota mostra o massacre de Lexington e Concord. O que era? Os colonos, né, meu velho, eles passam a fazer o quê? Como a Inglaterra passa a desembarcar muita tropa, a Inglaterra vai impor uma lei chamada Lei do Aquartelamento. Essa Lei do Aquartelamento, deixa eu só ver se nós colocamos aqui. Nem colocamos a Lei do Aquartelamento, mas dá para poder te falar o que é. Assim que a Inglaterra percebeu que os colonos começaram a ficar, nem na sua apostila vem as leis do aquartelamento. Mas, enfim, eu falo agora o que é a Lei do Aquartelamento. Assim que as manifestações contrárias à Inglaterra começaram a crescer, o que acabou acontecendo? A Inglaterra percebeu que as 13 colônias tinham virado um barril de pólvora, beleza? E aí o que ela passa a fazer? Ela passa a enviar para cá uma quantidade cada vez maior de soldados. E para você mandar esses soldados para cá, ver se eu acho esse aqui, mas acho que não tem mesmo não. Não tem não. Para mandar esses soldados para cá é algo caro. Não só o transporte deles, mas a sobrevivência deles aqui, que eles vão comer, que eles vão beber, onde eles vão dormir, roupa, tudo, abrigo, tudo. E a Inglaterra foi e fez o quê, velho? Depois desse primeiro congresso da Filadélfia, não aceitou os pedidos do primeiro congresso da Filadélfia e mandou para cá soldados, milhares de soldados, os casacas vermelhas, sacou? Como os colonos chamavam. E impôs uma lei chamada Lei do Aquartelamento. Os principais prédios públicos, como, por exemplo, prefeituras, câmaras de vereadores, se tornam posse da Inglaterra para poder assentar os soldados, a cúpula dos soldados que vão para lá. Como não tinha espaço para todos os soldados dormirem e ficar ali, os soldados passaram a ficar na casa dos colonos. Então, com a lei do aquartelamento, imagine que você vai receber na sua casa 1 ou 2 soldados ingleses. Você que vai fazer o almoço e a janta para ele. Você que vai dar a cama para ele poder dormir. Você que vai lavar a roupa dele. E você imagina que para você fazer isso para um parente já é algo complicado. Imagina um camarada que é um estrangeiro. Um estrangeiro fala a mesma língua, mas é um estrangeiro. O cara veio da Inglaterra para cá, ele não nasceu aqui não. E imagina que ele veio para cá para poder tolir você. Ele veio para cá para poder impedir que você tente, meu velho, alguma gracinha, alguma revolta, alguma revolução. E isso vai causar uma insatisfação generalizada por parte dos colonos. Lei do aquartelamento. E os abusos passam a aparecer rapidamente. Como assim? Você imagina que isso já é um ultraje. Eu tratar do soldado dentro da minha casa. 1, 2, 3. E os caras saíam para trabalhar. Você imagina que os homens daquela casa saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. Ficava mulher, ficava filha, ficava sobrinha. Você já imaginou o que vai acontecer, né? Quando os homens saíam para trabalhar,
ficavam em casa as mulheres e os soldados ingleses, cara. E passaram a ter uma série de abusos sexuais e de estupros em grande quantidade. Isso exaltou ainda mais os ânimos dos colonos contra os ingleses. E aí? E aí os colonos passaram a formar milícias, chamadas na época Minutemen. Milícias, diga-se por passagem, são agrupamentos populares armados que agem por conta própria, que aprenderam a se juntar e a lutar por conta própria com quem? Com os próprios ingleses durante a Guerra dos 7 Anos. E aí? E aí esses caras se juntavam, esses colonos se juntavam com suas próprias armas e passavam a atacar os ingleses, cara. Passavam a atacar os casacas vermelhas. Vinha uma expedição de soldados, os caras emboscavam e matavam todo mundo, sacou? E aí, o que a Inglaterra passou a fazer? Passou a também, meu camarada, a agir de forma bastante pesada. Nesse massacre em Lexington e também em Concord, chega um agrupamento inglês, você imagina que chega uma tropa inglesa, e aí a tropa pede para todo mundo sair de casa e vir para a praça em frente à igreja, sacou? O lugar que cabia todo mundo de uma vila na igreja, sacou? Eram vilas pequenas, é bom você imaginar isso. E aí os caras começam a perceber que tem um monte de homens faltando. A população da cidade é composta de velhos, mulheres e crianças. E aí, tipo assim, cadê o seu marido? Cadê o seu filho? Cadê esse povo? Eles estão aonde? Os ingleses já definiam que os caras eram milicianos, que os caras eram Minutemen, sacou? E aí? E aí, o que acaba acontecendo? Onde eles percebiam que haviam milícias, esses camaradas executavam a população. No caso de Lexington e Concord, os caras colocaram a população dentro da igreja, fechavam a igreja pelo lado de fora e incendiavam a igreja com todo mundo lá dentro. Com padre, com pastor, com mulheres, crianças, idosos e tudo mais. Inclusive, nesse filme, O Patriota, tem essa cena, sacou? É claro que isso passa a ser crime de guerra. Você está matando a população civil de forma covarde. Você chegou numa vila que tem mulheres desarmadas, velhas e crianças, sacou? E aí você vai colocar todos dentro da igreja, vai chapar fogo e vai tostar os caras? E aí, meu camarada, não só as milícias estouram em tudo quanto é canto das 13 colônias contra esses abusos cometidos pelos ingleses, não só as imposições restritivas, não só o monopólio, não só o aquartelamento de soldados dentro da sua casa, mas os estupros em série e agora os massacres, cara. E aí? E aí, aquela parada de que, tipo assim, eu vou pegar pesado e vou acabar logo, às vezes você pega pesado e a revolta cresce. No segundo Congresso da Filadélfia, reunido em 1775, os colonos vão declarar sua independência. Tipo assim, nós não vamos aceitar essas restrições e imposições. Ou a Inglaterra nos trata como tal, ou a partir de agora, nós somos totalmente, claramente favoráveis à separação das 13 colônias da Inglaterra. E aí, esse primeiro congresso da Inglaterra, da Filadélfia, então, ele é separatista, e o que acaba acontecendo é que um ano depois, de fato, aquilo que o Congresso da Filadélfia decidiu se torna realidade. Em 4 de junho de 1776, na Virgínia, liderados pelo George Washington, eles vão declarar a independência das 13 colônias, meu velho, da Inglaterra. Em 4 de julho de 1776, delegados de todas as colônias promulgaram a Declaração de Independência. Ela também é chamada de Bill of Rights, mas é o Bill of Rights de 1776, então dos Estados Unidos, redigida por quem? Olha lá, Thomas Jefferson, consagrando os princípios do liberalismo de John Locke. Diga-se, tem trechos inteiros da Declaração de Independência dos Estados Unidos, sacou? Porque você imagina que em junho, o primeiro estado que declara independência é a Virgínia, sacou? Com George Washington. E em julho, todos os estados declaram independência também. Ou seja, as 13 colônias integralmente declaram independência em 4 de junho. Só a Virgínia que foi um mês antes, beleza? E aí, Ronde? E aí, declarar a independência é uma coisa, né? Tá aí, ó, a Declaração de Independência de 4 de julho de 1776 dos Estados Unidos da América, né? Representam os Estados Unidos da América. O povo em Assembleia Geral, né? O povo em Assembleia Geral em um Congresso. Aí está vendo a Declaração de Independência por John Trumbull, que é o cara que pintou a obra, né? Você pode ver aí que só tem notáveis, né? Você vai ter aí John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Paine, John Adams, que eu acabei de falar, que é sensacional também. Pô, tem uns camadas muito massas nesse processo de independência. Basicamente, vão ser os primeiros presidentes dos Estados Unidos. E aí, o que queremos dizer com revolução? A guerra?
Isso não foi parte da Revolução, foi apenas um efeito e consequência dela. A Revolução estava nas mentes das pessoas e foi levada a cabo em 1760 e 1775, no curso de 15 anos, antes que uma gota de sangue fosse derramada em Lexington, ao John Adams para Thomas Jefferson. O John Adams foi um camarada sensacional, tem até uma série dele, que eu só vi ela passar uma vez na TV, chama John Adams. Esse camarada vai ser futuro presidente dos Estados Unidos, e ele é um camarada que ele percebe, ele não só consegue utilizar os massacres e a insatisfação popular e catalisá-la para poder fazer o cara convencer a ir para a guerra, como ele também é um camarada que, ao percorrer as 13 colônias, ele chega para o Jefferson e fala assim, ó, só com as nossas milícias nós seremos massacrados pelos ingleses. Nós temos que buscar outras forças. Aí o Jefferson fala, mas que outras forças? Temos que nos aliar aos inimigos da Inglaterra. Inimigo de inimigo meu é meu amigo. E aí o John Adams vai para a Europa e começa a negociar com uma série de potências. França, você não gosta da Inglaterra, né? Não. Pois é, se você ficar do nosso lado, França, a gente vai fazer o quê? Devolver o Canadá para você. A França, na hora, topa e apoia os colonos. Holanda, você tem restrições de navegação. Nós terminamos o nosso comércio triangular porque a Inglaterra impôs monopólio. Se você ficar do nosso lado, a gente vai voltar a ter liberdade de comércio e vamos ter áreas de livre comércio com os holandeses. Lucro para mim, lucro para você. A Holanda apoia. Espanha, se você ficar do nosso lado, terras que a Inglaterra tomou de você, igual, por exemplo, a Florida, sacou? A Florida, se vocês ficarem do nosso lado, a gente devolve esses territórios para vocês, sacou? E aí, velho, Espanha, Holanda, França, passam a mandar suprimentos, armamento, munição, navios que vão fazer embargo, sacou? Vão colocar os navios para evitar que os ingleses conseguissem desembarcar as tropas. E vão mandar generais para poder treinar os soldados. Aquelas milícias que são os Minutemen tinham um problema, porque todos eles são, ou a maioria deles são agricultores. Né? Então, aquelas milícias, os caras faziam assim, eles iam plantavam a lavoura, beleza? E depois que plantava a lavoura, eles iam servir como milicianos, iam ser soldados. Só que quando passavam os meses, a lavoura crescia e chegava a época da lavoura ser colhida, né? Esses milicianos, esses Minutemen, saíam da frente de batalha para voltar para suas casas para colher as lavouras. E aí ferrava tudo, né? Aí você fala por quê? Porque tudo que nós conquistamos, ou a posição que nós estamos guardando, se você sai da frente de batalha para poder voltar para casa e colher a sua lavoura, a frente de batalha vai ficar desguarnecida e os ingleses vão conseguir reconquistar o território, sacou? A partir da declaração formal de guerra, o George Washington, que vai liderar as tropas, por exemplo, Thomas Jefferson, vão proibir a ideia de você poder abandonar a tropa sem ter autorização de general. Se você é um miliciano e agora você é um soldado, sacou? Um soldado das 13 colônias, você só pode sair da frente de batalha se o general lhe autorizar. Caso contrário, você é um desertor. E punição para desertor é execução com um tiro na nuca. Não tem outra. Sacou, velho? Então você faz com que os colonos agora se tornem não só soldados profissionais, porque passam a ter treinamento, passam a receber armamento de melhor qualidade, mas também passam a seguir uma hierarquia militar. Você não pode fazer o que você quer, não, sacou? E aí, o texto entende que a criação dos Estados Unidos foi precedida de uma revolução. Ou seja, você fala assim, foi uma revolução por quê? Você não quer. Você não quer, meu velho, continuar dependendo da Inglaterra ou subserviente a ela. Você quer transformar a ordem das coisas, sacou? Então, essa revolução acaba levando à independência das 13 colônias. Show de bola? Esse é o pensamento que a gente resume daquele comecinho da matéria. Vai ser justamente a transformação da ordem das coisas, a revolução, que faz com que as 13 colônias deixem de ser colônias e passem a ser um país independente. Beleza? Olha a outra aí, ó. Já está até com a resposta feita já. Vamos lá? Vamos à Guerra de Independência. A Guerra de Independência teve início em março de 1775. Olha aí. Tomada de Boston pelos norte-americanos. Pelos norte-americanos, como eles se chamam, né, meu velho? Depois só americanos, né? E é melhor falar estadunidenses. Hoje, nos dias de hoje, estadunidenses. Forças rebeldes pecaram pela falta de organização, como eu te falei. Das colônias do Sul, só a Virgínia agia com decisão. Então, tipo assim, a gente apoia a independência, mas boa parte dos caras não mandavam soldados, né, velho?
Eu apoio a independência, mas eu não estou agindo para poder fazer a independência acontecer. E aí o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que eu te disse. Os colonos vão ter que se alistar, os colonos que são os milicianos vão ter que seguir uma lei militar, passam a receber apoio, meu velho, não só interno, mas também apoio externo, e os caras passam a falar o seguinte, ó, ou as colônias do Sul, ou os estados do Sul passam a mandar tropas para poder efetivar o aumento das nossas forças, ou nós não vamos conseguir a independência nunca. E eu não posso ficar lutando para você. Olha o outro detalhe que agora você já enxerga lá na frente, ó, na Guerra de Secessão. Eu falei que os caras que chegam na América do Norte, na parte das 13 colônias sul, são anglicanos. Os caras que chegam nas 13 colônias centro e norte são calvinistas. O tipo de colonização é totalmente diferente. Características de colônia de povoamento no norte, características de colônia de povoamento no sul. Você vê que quando inicia o processo de independência, quem inicia o processo de independência e luta com mais vigor é o norte, sacou? Você observa que o sul apoia, mas não participa efetivamente, sacou? Então você já vê que tem diferenças gritantes entre os estados do norte e do sul das 13 colônias. Essa guerra começa em 1775, mas com essas medidas de profissionalização dos colonos e com o apoio internacional de Holanda, França, principalmente, e Espanha, recebendo armamento, munição, treinamento e, além disso, o bloqueio naval. O bloqueio naval é fundamental. Aí você fala por quê? Porque quando você tem um bloqueio naval, você impede que os ingleses cheguem com seus navios e desembarquem soldados, sacou? Então, em março de 1777, na Batalha de Saratoga, não precisa de você ficar decorando o nome de batalha, porque não cai assim em prova. Os rebeldes conseguem, meu velho, se sobrepor, os colonos conseguem se sobrepor aos casacas vermelhas, aos ingleses, e consolidam a vitória e a independência se concretiza. Na França, as informações sobre a declaração de independência provocaram entusiasmo, como eu te falei. Muitos franceses, imbuídos das ideias iluministas, partiram para a América, onde engrossavam as fileiras que lutavam pela liberdade. Esse é um outro detalhe bastante legal, né? Aí você fala assim, mas eu achava que era a Revolução Francesa que influenciou a independência das 13 colônias. Não, é o contrário. É a independência das 13 colônias que que influencia a Revolução Francesa. Isso aqui é 1776. A Revolução Francesa é 1789, sacou? E aí você imagina que é muito interessante, porque esses franceses que vêm para cá, imbuídos dessas ideias iluministas, como nós colocamos aqui, os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia de você lutar por um governo que seja soberano, um governo que não seja tirânico, o direito de você resistir a essa tirania, faz com que os franceses que lutaram aqui levem essas informações para a própria França. E fala assim, pô, os caras eram só colonos, né? E eles conseguiram ficar independentes da maior metrópole do planeta, que é a Inglaterra. Por que que nós aqui na França não conseguiremos ficar independentes de uma monarquia absolutista decadente como a do Luís XVI? Não é mais aquela monarquia absolutista louca de poder do Luís XIV. Então, se eles conseguiram, por que nós não? Sacou? E aí, meu camarada? E aí, a monarquia francesa apoiava os acontecimentos na América, como eu disse, pois eles colocavam em dificuldade seu grande rival, a Inglaterra, sem contar ainda que se eu fico contra a Inglaterra e ajudo os colonos, além de eu causar um dano na Inglaterra, eu tenho a possibilidade de rever territórios que hoje fazem parte do Canadá, sacou? Que na época pertencia à França. Em fevereiro de 1778, a França firmou com o Congresso norte-americano um tratado de amizade, aliança e comércio, olha só. Então, tipo assim, além de eu te ajudar, aquele grande comércio que a gente tinha com a Inglaterra, a gente vai passar a fazer com vocês, França. Não vou querer? O acordo assegurava aos rebeldes o apoio francês em homens, armas e dinheiro. Olha aí. Além, é claro, desse comércio mais facilitado e além, é claro, do território do Canadá, uma parte do que hoje é o Canadá. Em 1779, Lafayette conseguiu enviar ao território americano 7.500 franceses, comandados pelo general Rochambeau. Tanto Lafayette quanto Rochambeau são generais de batalha, generais de guerra, vitoriosíssimos em suas carreiras, que sabiam treinar, sabiam armar. E você imagina, né? Ninguém melhor do que um francês para descobrir quais são os pontos fracos dos ingleses, né, cara? Então você imagina que os caras já levam tudo que tem de conhecimento acumulado em batalha contra os ingleses para os colonos aqui na América. No mesmo ano, a França convenceu a Espanha a entrar na luta.
além do que eu te disse, também vai ter um apoio bélico, um apoio financeiro holandês. E em 1781, sitiado em Yorktown, o exército inglês capturou. Então, a Batalha de Saratoga ela é a primeira grande vitória dos colonos, que marca a reviravolta na batalha. E aqui em Yorktown, então você imagina que vão ser 6 anos de guerra, hein, velho? 6 anos de guerra, não, 5 anos de guerra. 1776, né, eles declaram a independência, e em 1781, os camaradas, meu velho, consolidam a sua independência, onde o exército inglês capitula, ou seja, ele assina a sua rendição. Diga-se por passagem, nesse filme também do Patriota, tem uma cena massa, que é o exército inglês cercado na praia, tanto pelos colonos, né, como do outro lado pelos navios holandeses, franceses e espanhóis. E aí o general Rochambeau falando assim, né, nunca imaginei que colonos poderiam conseguir nos vencer. É um marco, porque essa frase, nunca imaginei que colonos conseguiriam nos vencer, isso leva um ar de esperança muito grande para a América inteira, para todo mundo que está em processo libertário, sacou? E o que acaba acontecendo? Isso vai servir de influência, vai servir de inspiração para outros movimentos separatistas. Agora, uma coisa que nós não vemos nos filmes dos Estados Unidos que mostram esse processo de independência é justamente o apoio estrangeiro, né? Eles sempre elevam o próprio povo, sempre elevam o próprio colono estadunidense, o próprio colono inglês, agora independente, como responsável pela independência de fato. Quando, na verdade, se não tivesse o apoio francês, holandês e espanhol, eu posso te garantir que essa independência não saía nessa época, não. Poderia até sair, mas nesse momento não. Ah, por quê? Porque sem os soldados, sem o treinamento, sem o armamento, sem a munição, sem os generais, sem o apoio naval, e esses caras não conseguiriam. E tanto é, galera, que é bastante interessante isso. Nós não vemos isso aqui porque a gente vê o grosso da história desses países, né? A gente vê muito na história da América, na história geral, a gente vê os principais acontecimentos, mas tem outros, cara, que eu vou te falar que são massa. Teve uma época, depois vocês podem procurar um pouco mais à frente, a Inglaterra, é claro, vai daqui a pouco reconhecer a independência das 13 colônias, mas ela sabe que ela era muito mais poderosa do que as 13 colônias, eu tinha certeza disso. E o que acaba acontecendo é o seguinte, ela não fazia nada porque sabia que as 13 colônias poderiam ter apoio dos outros países novamente, ela se envolver numa guerra, não só na América, mas também na Europa. Você imagina. Mas a Inglaterra continuava a manter os comércios nas 13 colônias agora independentes. Continuava a ter alguns monopólios, continuava a ter alguns privilégios. Né? E aí teve uma vez que navios ingleses foram incendiados, na verdade foram bombardeados por navios dos Estados Unidos, cara. Por navios dos Estados Unidos que queriam impedir o comércio deles, que eles não poderiam entrar nas baías para poder realizar comércio, já que os próprios estadunidenses queriam fazer aquele comércio, não queriam os ingleses ali. Ou seja, foi uma provocação você bombardear um navio de comércio inglês, sacou? A Inglaterra deu a resposta à altura, tá? A Inglaterra enviou tropas, sacou? Meteu bomba nos caras e incendiou a Casa Branca. Aí você fala, incendiou? Incendiou, velho. Incendiou. Você pode procurar depois aí que você vai ver qual é que é. E aí, esse aí é uma parte da história dos Estados Unidos que se vê pouco. Você já viu isso em algum filme? Não. Essa Casa Branca, bonitinha, que você tem hoje, papapá, grande, daquela região plana, é a que foi construída depois de ter sido incendiada em batalhas com os ingleses. Mas, como eu estou te falando, os camaradas vão... Ah, e aí? E aí foi só uma amostra, tipo assim, ó, você é independente, beleza, mas não vem aí achando que você pode bombardear navios meus, não, que você tem autonomia e poder o tanto que você está achando, você não tem, não. Hein? Vim aqui, bombardeei e botei fogo na sua barraca. E aí? E aí, prejuízo que você me deu, o prejuízo que eu te dei. Fica para lá e fica para cá. Vamos manter as boas. Olha só o grau da parada como que foi. O que acontece? 2 anos depois, a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos pelo Tratado de Versalhes. Olha aí. Tratado de Versalhes? Ué, o Tratado de Versalhes não é aquele que a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, não? Não. Aquele Tratado de Versalhes é de 1919, beleza? Esse Tratado de Versalhes é de 1783, sacou? Foi assinado na França. Os ingleses assinaram em Versalhes, na França, o reconhecimento da independência das 13 colônias, sacou? Aí tá aí a bandeira dos Estados Unidos, desenhada na época, né, tricolor, em prol dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, né?
A versão atual conserva as 13 listas, né, que representam os 13 estados originais. Né? E agora a quantidade de estrelinha muda porque a quantidade de estado que tem, mas as 13 listas continuam até os dias de hoje. Observa aí à direita George Washington em pé no plano superior, entre os representantes do Senado, presidindo a convenção que aprovou a Constituição de 1787. A Constituição de 1787 é a base é a mesma Constituição dos dias de hoje nos Estados Unidos. Ela só veio sofrendo emendas. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição bem curta, porque você imagina que nesse momento tinha um problema grave para se resolver. Deixa eu só ver se o povo está com dúvida aqui. Tem dúvida. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhada na dúvida da galera. Vamos ver. Não, não tem dúvida. O povo está show de bola. Vamos voltar então aqui. O que vai acabar por acontecer? Não, desespelhei. Vou ter que espelhar de novo. O que vai acontecer? Se observa que os colonos se juntaram nesse momento porque eles tinham um objetivo comum. Você viu que as diferenças entre as colônias do Norte e as do Sul já eram gritantes, velho, desde o início do processo de ocupação da América do Norte. Já eram diferenças imensas. Diferenças religiosas, diferenças de tipo de colonização, de tipo de mão de obra, de tipo de atividade econômica desenvolvida, sacou? E agora? E agora que as 13 colônias ficaram independentes, havia um medo muito grande de que pudesse ter uma guerra entre elas, sacou? Entre elas por quê? Porque olha como que eram os estados do Norte e olha como eram os estados do Sul, sacou? E aí, os estados do Norte, por exemplo, são estados comerciais, industriais, com mão de obra livre predominantemente. E os estados do Sul são de plantation, predomínio de mão de obra escrava, voltado para o mercado externo. E aí? E aí, alguns, por exemplo, os estados do Sul, defendiam a ideia de se ter um poder central forte e que os estados tivessem pouca autonomia. Como os estados do Norte tinham mais população, tinha mais gente, eles defenderiam um governo central forte que pudesse impor os estados às leis. A ideia já era, o Norte vai sempre ganhar a eleição central, sempre vai ganhar a eleição principal, e nós vamos poder impor as leis que nós queremos a todos os outros estados, inclusive, por exemplo, acabar com a escravidão. Já os estados do Sul pensavam o contrário. Os estados do Sul pensavam que devia ter um governo central fraco e que os estados fossem fortes. Porque se o governo central fosse fraco, ele não conseguiria impor aos estados as leis que ele quisesse. Se os estados são fortes, eles mantêm sua própria autonomia, sacou? Então aí já tem diferença. Os nortistas queriam um governo central forte e os estados fracos. Já os estados do Sul queriam o contrário, um governo central fraco e os estados com muita força. Porque aí, eles sendo escravocratas, poderiam continuar mantendo a escravidão que eles querem, sacou? E aí, Ronde, como que eu faço para poder agradar estados que têm interesses tão diferentes? Estados que definem mão de obra como livre, outros como escravo, escravos que têm uma economia pautada na plantation, outros que têm uma economia pautada no comércio e na indústria, uns que têm a produção voltada para o mercado externo, outros que têm a produção voltada para o mercado interno. Então, o que nós vamos fazer para poder conseguir reunir estados que têm características tão diferentes e divergentes? E aí, de novo, eu dou moral para eles. Aí você fala por quê? Porque eles sabiam que se não houvesse um consenso naquele momento, poderia existir uma guerra entre eles. E existindo uma guerra entre eles, a possibilidade da Inglaterra se aproveitar da situação e tentar recolonizar era muito grande, sacou? Não existia ainda a doutrina Monroe da América para os americanos. Se a Inglaterra visse que elas estavam em guerra, a possibilidade dela voltar e recolonizar era muito substancial. E aí, depois de um longo período de estudos, de debates, foi proclamada a Constituição norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos. Concebida no espírito do iluminismo, a Carta Constitucional defendia o Estado como uma república federativa presidencialista. E lá é república federativa presidencialista mesmo. Aí você fala assim, por quê? Porque cada estado é uma federação, funciona como se fosse um país. E aí você vai ter o quê? E é uma parada maneira que juntou as duas ideias. Agradou os nortistas, porque tem um governo central forte. É o governo central que vai fazer a moeda, que vai arrecadar os impostos, que vai tomar conta das forças armadas e das relações externas, relações internacionais, diplomacia. Mas os estados também são fortes.
Eles que vão definir as próprias leis, tanto a de escola, de creche, de delegacia, de magistrado, sacou? O que pode e o que não pode. Então, agradou tanto a um quanto agradou a outro. Para um Estado ter uma intervenção federal, ele tem que autorizar, senão não pode ter, sacou? Acaba agradando os dois, então. Ao mesmo tempo que tem um governo central forte, já que ele que produz a moeda, que recolhe os impostos, é o que toma conta da Constituição, é o que toma conta das Forças Armadas e das relações internacionais, os estados também são fortes porque eles têm autonomia para se governar, para escolher os próprios governantes e têm leis próprias, do tipo, nos Estados Unidos até os dias de hoje, já que é a mesma Constituição, apenas com algumas emendas. Tem estado que não pode usar cannabis, não pode usar maconha de jeito nenhum. Pegar você fumando a maconha, tapão na cara e vai para cadeia, já era. Tem estado que você pode usar cannabis, você pode usar maconha para fim medicinal, mediante a apresentação de um encaminhamento médico, beleza? E tem estados que você pode usar cannabis para fins recreativos, para qualquer coisa, inclusive até plantar, como, por exemplo, lá na Califórnia. Como que pode? Dentro de um mesmo país, um estado não pode usar maconha, o outro estado só pode usar para fim medicinal e o outro estado pode usar para qualquer coisa, inclusive para fazer rock. Sacou? Porque é uma república federativa de verdade. Sacou? Cada estado tem autonomia para se governar e criar suas próprias leis. Existe um governo central, que é o presidente, mas ele não pode impor a vontade dele em todos os estados, sacou? Então, a Constituição Federal, ela é uma Constituição que ela é base, sacou? Ela é base. Os estados podem criar leis a partir delas, sacou? É uma república federativa de verdade. O Brasil é a república federativa de caô. Aí você fala por quê? Porque a nossa Constituição, ao contrário dessa, que é uma Constituição simplificada, é uma Constituição de 30 e poucas páginas, brother. Ela diz respeito ao que o indivíduo tem de direito com relação ao Estado. As demais coisas, como que vai ser o trânsito, qual que vai ser a punição, qual que é o horário de funcionamento, os próprios estados que regulam, sacou? Então, a Constituição que ela trata dos direitos e deveres do indivíduo a nível nacional, beleza? Ela é base para todo mundo. Mas você pode criar coisas a partir dela? Você pode. E no caso do Brasil? No caso do Brasil, a gente é uma república federativa de caô, velho. Aí você fala por quê? Porque a nossa Constituição não é piso. A nossa Constituição é teto. Então, se o governo federal coloca uma medida, o Estado aqui no Brasil tem autonomia, o Espírito Santo tem autonomia de lei? Tem. Mas ele pode fazer alguma lei que supere a lei federal? Não. Então, se tem uma lei federal que fala assim, ó, não pode usar maconha, nenhum Estado pode liberar. Não pode andar de motocicleta sem capacete, nenhum Estado vai liberar. Sacou? Não pode. Então, a nossa autonomia é uma autonomia muito mais limitada do que a autonomia dos Estados nos Estados Unidos. Estabeleceu 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Isso aí é normal. Modelo federalista, os estados mantêm certa autonomia em relação ao poder central, como eu acabei de dizer. O poder legislativo é bicameral, igual o nosso, 2 câmaras, né? A Câmara dos Deputados Federais e o Senado, beleza? Lá chama Câmara dos Representantes, né? Na Inglaterra chama Câmara dos Comuns, no Brasil chama Câmara dos Deputados Federais, mesma coisa. E o Poder Judiciário é uma Suprema Corte, composta de 9 juízes indicados pelo presidente, que resolveria os conflitos entre os estados e entre estes e a União. Então, se observa que a Suprema Corte ela existe para poder resolver conflitos, né? Conflitos que existem entre os estados ou entre esses estados e a própria União. Número de 9, no Brasil nós temos 11, indicado pelo presidente, igual aqui também é. E aí, às vezes, as pessoas elas acham assim, pô, mas por que é em número ímpar? Para poder não ter empate. E quase sempre você vai ter 9 juízes que representam, tipo assim, a metade é democrata, a metade é republicana. Existe um equilíbrio na maior parte das vezes. Consequências da independência. A independência não só garantiu um sentimento de unidade nacional, né? Porque fala agora nós somos os Estados Unidos da América, mais tarde levariam à Guerra de Secessão. Olha isso aí. Não garante o sentimento de unidade. Mas nós não somos os Estados Unidos da América? Nós somos, mas os Estados do Sul são completamente dos Estados do Norte. Os Estados do Sul, que são os Yankees, são totalmente diferentes dos os Estados do Norte, que são os Yankees, são totalmente diferentes dos Estados do Sul, que vão ser os confederados, sacou? Eu já te falei por causa de religião, tipo de trabalho, tipo de política e tudo mais. A Constituição garantiu o direito à propriedade e consagrou o interesse das elites. Domínios dos WASP, WASP,
branco, anglo-saxão e protestante. Quando Camada fala que quem tem direito à vida, à liberdade, à propriedade, e uma quarta coisa que tem na Constituição dos Estados Unidos, que é massa, a busca pela felicidade. O Estado tem que garantir ao indivíduo cidadão o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca pela felicidade. Tem que garantir. Aí você fala assim, pô, Ronde, mas como que pode isso se tem escravo? Aí que está a parada. É só para quem é cidadão. É só para quem for White, Anglo, Saxon, Protestant. Se você for branco, anglo-saxão e protestante, você é cidadão. Então, você tem os direitos de ir e vir, de participar politicamente, e assim vai, sacou? Agora, se você é mulher, se você é indígena, se você é escravo, se você é de outra religião, a sua participação vai ser diminuída ou nada, beleza? Indígenas viram suas terras serem invadidas. Rony, mas por que então pode ter escravidão? Porque o escravo não é cidadão, cara. O escravo é tido como uma mercadoria. E como a Constituição me garante o direito à propriedade privada, e como aquele escravo é uma mercadoria, eu posso tê-lo como minha propriedade. Então é um iluminismo para quem é rico, branco e protestante. Homem, beleza? Indígenas viram suas terras serem invadidas, não havia mais restrições à expansão e colonização rumo ao oeste. Esses indígenas vão ser literalmente varridos mesmo. Manutenção do trabalho escravo nos estados do Sul perdurou até 1865, quando foi aprovada a 13ª emenda, que aboliu a escravidão em todo o país. A 13ª emenda vai ser feita pelo Abraham Lincoln, pode crer? Um candidato nortista. E aí, Ronde? O detalhe é que quando fala da manutenção do trabalho escravo nos estados do Sul, as pessoas acham que nos estados do Norte não tem escravidão. Aí é um erro. A principal mão de obra do Norte não é a mão de obra escrava, mas existem sim escravos nos estados do Norte, num grau infinitamente menor do que no Sul, já que no Sul a maioria dos que produzem trabalho são escravos. Sacou? Então, é só para deixar clara essa frase. Não quer dizer que só as colônias do Sul tinham escravos. Lá nas colônias do Sul, os escravos são os principais da mão de obra. Já nas colônias do Norte, a mão de obra principal é a livre, mas também existem escravos. Você vai ver, por exemplo, o Abraham Lincoln, que vai ser o cara que vai criar a 13ª emenda, que é a lei áurea deles, que vai proibir a escravidão, em 1865. Ele era nortista e a família dele tinha escravos. Só para você ter uma leve ideia. Sacou? E aí? Desdobramentos fora dos Estados Unidos. A vitória sobre os ingleses vai abalar a Inglaterra, né, na sua corrida rumo à hegemonia como potência mundial. Vai abalar, mas ela vai conseguir ser de qualquer forma. Né? Só vai fazer o caminho ficar um pouco mais longo, né, um pouco mais sofrido. A França sai enfraquecida em razão dos gastos, inclusive, olha só a parada, ela gastou tanto na guerra de independência dos Estados Unidos que isso faz com que a inflação na França cresça, que a crise econômica na França cresça e que o rei, para poder pagar as dívidas, aumente os impostos. E quando eles aumentam os impostos, acelera o processo de revolução dentro da França. Olha como é que uma coisa tem a ver com a outra. Eu gastei tanto na Guerra dos 7 Anos, eu gastei tanto na Guerra de Independência, que eu preciso de recapitalizar. E para me recapitalizar, eu tenho que criar ou aumentar os impostos. E quem vai pagar é o povo. E o povo não vai aceitar mais, e eis o plano para a revolução acontecer. Influência em outros movimentos de emancipação na América. No caso do Brasil, influenciou as Conjurações Mineira, 1789, e a Baiana, 1798, e na Revolução Pernambucana de 1817. Tipo assim, se os colonos das 13 colônias conseguiram ficar independentes da maior metrópole do planeta da época, que era a Inglaterra, por que nós não conseguiríamos ficar independentes de uma decadente metrópole que é Portugal? Sacou? Então, são exemplos a serem seguidos. E aí, são verdades incontestáveis para nós, que todos os homens nascem iguais, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade. Olha aí. Acerca da independência das 13 colônias, é correto afirmar que a ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes sociais dominantes coloniais, o que fez com que as demandas dos mais pobres fossem barradas e que não houvesse uma solução imediata para a questão escravista. Muito maneiro, né? Mesma coisa vai acontecer no Brasil, só que o Brasil vai ser uma monarquia. E aí leia o texto a seguir,
A independência e a construção do novo regime republicano foi um projeto levado adiante pelas elites das colônias. Escravos, mulheres e pobres não são os líderes desse movimento. A independência norte-americana é um fenômeno branco, predominantemente masculino, latifundiário ou comerciante. Essa aí é do Leandro Carnal, né? Estados Unidos da colônia independência, massa. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o processo de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que, aí você vai ter lá, o movimento de independência da América do Norte não representou a união das 13 colônias por um sentimento único de nação, mas sim um movimento contra o domínio da Inglaterra, potencializado pelo sentimento anti-britânico. Encerramos aqui, senhores, esse conteúdo sobre independência dos States of America, e agora nós vamos começar, meu camarada, uma matéria nova sobre Vive la Révolution, Vive la France. Como a gente estava falando que nós chegamos em 1776, é um pulinho, 1789, vamos ver a Revolução Francesa. Nós temos mais 15 minutinhos, não é isso? 7h50, 8h40, 8h40, 9h30. Dá para poder fazer uma boa introdução de Revolução Francesa. Vamos lá que eu já estou abrindo os slides e vou espelhar para os senhores, beleza? Show de bola. Deixa eu ver se o povo aqui está com alguma dúvida. Zero dúvida do povo. Massa. Vou iniciar o espelhamento, então, agora desses slides novos, que também estão no blog, tá? Já estão no blog esses slides aí. E nós vamos falar agora sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, meu camarada, é outra matéria também massa, sacou? Também complexa, como a Revolução Inglesa é, sacou? Bicho, você tem livros de Revolução Inglesa de 1000 páginas. Você tem livros de Revolução Francesa de 2000 páginas, sacou? De detalhe por detalhe. No caso da Revolução Francesa, nós temos alguns documentários muito maneiros na TV, cara. Muito maneiros, muito maneiros. Se você for no YouTube, você vai achar também documentários sobre a Revolução Francesa. Eu não sei se você eu que vou fazer a dica mensal desse mês. Se não for, eu vou falar com a Adelar para ele colocar o link. Tem uma série sobre a Revolução Francesa que é muito maneira mesmo. Até hoje você não aprendeu a Revolução Francesa, vendo aquela série lá, te dá uma visualização massa do que é. Bem, mais um modelo clássico de Revolução Burguesa. Mais um modelo clássico de Revolução Liberal. Mais um modelo clássico de Revolução de caráter iluminista. Já é a terceira que você vê comigo. Revolução Inglesa, Independência dos Estados Unidos e agora, meu camarada, Revolução Francesa. Então, nós estamos na era das revoluções. Desse cara aqui, ó. Pegar para você poder ver que maneiro. Esse, ó. Olha lá. A era das revoluções. 1789 a 1848. Porque quando chega em 1848, nós começamos a ver a segunda etapa da Revolução Industrial. Beleza? E aí nós começamos a ver o imperialismo. Aí entramos nessa aqui, ó. A Era dos Impérios. A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm. Esse vai de 1875 a 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. E depois a Era dos Extremos, que eu já mostrei para vocês, que pega desde a Primeira Guerra até a queda do Muro de Berlim. Por isso, meu velho, olha bem, olha esse livrinho aqui para falar da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. Vamos ver quantas páginas tem? 460 páginas. De texto mesmo, 450 páginas. E com a letrinha... Não, é menos, aqui tem fonte. Vamos ver aqui. 440 páginas. E é massa, tá? Porque vem com os mapas, vem com a parada todinha, sacou? Aonde que aconteceu tal batalha, aonde aconteceu tal vitória, aonde aconteceu tal derrota. Mas, como eu estou falando, é para aqueles que querem. Já é um livro já de grau terciário, né? Já é um livro de caráter universitário. Mas que é muito maneiro, é. Tem na biblioteca do Darwin, tá? Tem na biblioteca do Darwin esse, tem na biblioteca Era dos Impérios, tem todos eles. Mas, como eu estou te falando, não é um momento que eu aconselharia vocês a pegar um livro desse aí tão aprofundado para poder ler, porque vai consumir muito o seu tempo. A não ser que você for daquele... Eu gosto de, por exemplo, ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então, antes de dormir, eu vou lá e leio 2 páginas de um, 3 páginas do outro, 4 páginas do outro. E vou levando assim. Vou levando as histórias assim. Quando se vê, daqui a pouco você já acabou de ler os livros já.
Agora, se você não criar uma rotina de ler, você não lê. Não adianta. Começa com uma página. Uma página, né? Começa com uma página. Inclusive, aqueles meninos que têm dificuldade de dormir, né? Que tem que fazer florais, tratamento com isso, tratamento com aquilo. Coloca um livrinho do lado da sua cama, sacou? Liga a luzinha lá e começa a ler, que você vai ver como é que você dorme em tempo recorde. E se você não dormir, pelo menos você está aprendendo alguma coisa de útil, né, meu velho? E aí, vamos lá. A queda e superação do antigo regime, porque isso aí é um movimento liberal burguês, então vai derrubar o antigo regime, já que é iluminista, que é o fim do absolutismo na sociedade de ordens, de privilégios, além de implementar um Estado liberal burguês na França. É repetir a história do que você acabou de ver. A Revolução Francesa inaugura a Idade Contemporânea e inspirou vários movimentos de contestação à ordem estabelecida. Onde? Por que a Revolução Francesa vai marcar o início da Idade Contemporânea? Porque efetivamente passa a se enxergar que a partir da Revolução Francesa, já teve na Inglaterra, já teve nos Estados Unidos e agora na França, de que a burguesia, de fato, chega ao poder, derrubando a monarquia absolutista mais importante da Europa. Por isso que ela é um marco histórico. A monarquia inglesa não chegava nem de perto a ser tão absolutista como a francesa foi. Sacou? Então, quando se derruba a monarquia absolutista mais importante da Europa, é um marco histórico. Onde? Mas por que até hoje nós não mudamos de idade desde 1789, na idade contemporânea? Porque para poder mudar de sistema, para poder mudar de idade, tem que ter um acontecimento histórico que muda a ordem das coisas. E desde 1789 para cá, desde que os estados se tornaram estados predominantemente liberais burgueses, eles são assim até hoje. Então, se nós temos predomínio de estados liberais burgueses, a ordem que se iniciou nessa época não acabou até agora. Sacou? E aí, do ponto de vista social, pode-se afirmar que a Revolução Francesa, sobre a Revolução Francesa, que nela coexistiam 3 revoluções sociais distintas. Olha só essa, hein? Uma revolução burguesa, os burgueses têm um interesse, que é se apropriar do Estado, dirigirem o Estado. Uma camponesa, os camponeses querem ter acesso, né, meu velho, às terras, querem acabar com os impostos feudais que ainda insistem, e uma popular urbana, a dos sans-culottes, que são os trabalhadores urbanos que querem igualdade de direito e participar politicamente. Então, se observa que burguês quer derrubar a monarquia, camponês quer derrubar a monarquia e sans-culotte, que é trabalhador urbano, quer derrubar a monarquia. Mas cada um tem um interesse comum, tem um interesse diferente, na verdade. O comum é derrubar. E o diferente? Os burgueses querem controlar o Estado. Os camponeses querem acesso à terra. E os trabalhadores urbanos querem participação política e igualdade de direito. Sacou? O que une os 3? Derrubar a monarquia. E aí, de novo, você vê, meu camarada, uma burguesia que sabe que sozinha ela não consegue derrubar a monarquia. Então, ela precisa de utilizar camponeses e trabalhadores urbanos, os sans-culottes, como massa de manobra. Esse rei te representa? Não. Você tem participação política? Não. Você tem acesso à terra? Não. Você tem uma alimentação digna? Não. Você tem acesso à educação? Não. Você tem direito igual? Não. Então, o que devemos fazer? Derrubar essa monarquia em nome dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade e fazermos nós virar governo. E o povo acredita que o nós vai acontecer. O nós vão ser os burgueses. Proletários, né, que são os sans-culottes, e camponeses, vocês vão ver qual vai ser o destino deles. Bem, saber que a sociedade francesa é estamental e dividida em ordens ou estados, isso aí já é antigo, né? A nobreza e o clero vão representar, respectivamente, o primeiro e o segundo estado. Usufruíam de privilégios, não pagavam impostos, ocupavam os cargos mais importantes da política, do setor militar, da administração, da justiça. São aqueles que mantêm o apoio à monarquia absolutista e, em troca, recebem os benefícios desse apoio. Privilégio, indenizações, pensões, não pagamento de impostos e assim vai. Os grupos privilegiados representavam aproximadamente 5% da população, vivendo de rendas obtidas através da exploração dos direitos feudais. Se observa que ainda tinha direitos feudais na França, talha, corbeia, banalidade. E aí? O terceiro estado era um grupo bastante heterogêneo. Observa que tinha a burguesia, alta, média e pequena, tinha os camponeses, que é a maior parte da população francesa, e tem os trabalhadores urbanos, que são os sans-culottes,
sans culottes ou sem cueca, sem calça de baixo, né? O culotte é a cueca. Trabalhadores, as populações mais pobres não tinham grana para poder comprar roupas íntimas, sacou? Aí você fala, por quê? Porque era de um tecido mais suave e, portanto, mais caro, né? E não só isso, né? Na verdade, o culotte que você vai ver, a definição mais comum dele, são aquelas que o cara acha que é uma meia, né? Que é uma meia, não, que é uma cueca. Na verdade, é uma meia cueca. As meninas não usam uma meia calça. Aquilo é um culotte, sacou? Ah, meia calça você calça desde o pé, vai subindo as canelas, a coxa e vem até a cintura, justamente. Então, aquilo ali é um tecido de seda, quase sempre, um tecido mais leve, que não só protege a sua pele, sacou? Como também refrigera. É leve, é fresco. E o povo mais pobre? Não tem. Então, todos esses que você está vendo aí, com essas meias brancas, é uma meia calça que vai desde o pé até a cintura. Então, não é só uma meia, é uma cueca também. Pode crer? Como eu te falei, de um tecido mais caro. Esses camaradas não vão utilizar. Grupo que produzia e sustentava o Estado francês, é 95% da população. Esses caras são os que pagam impostos, esses caras não têm isenções de tributo, esses caras não têm privilégios, e esses camaradas são os explorados. Sabe o que eu acho mais legal? Porque se você for ver a estrutura do Estado brasileiro nos dias de hoje, qual que é a diferença disso aqui? Qual que é a porcentagem de pessoas que ocupam os cargos mais importantes e têm isenções tributárias? Sacou? Pagam, recebem privilégios, vivem numa qualidade de vida totalmente diferente do restante da população, cara. Aí você fala, pô, é mesmo, né, irmão? A gente fica vendo a parada que na Revolução Francesa, caraca, primeiro estado, segundo estado, que é o clero nobreza, é dono de tudo, tem os melhores cargos, não paga imposto e ainda recebe privilégio, enquanto o comerciante, o produtor, o povo, a população é que paga. Qual que é a diferença para os dias de hoje? Só que o mais interessante é que eu falo essa parada e o povo não consegue enxergar que isso hoje persiste, sacou? Não possuía direitos políticos e não participava das decisões. Aí, Ronde, aí tá a diferença. Ó. Pois é, o povo tem direito político hoje, não tem? O povo participa da decisão hoje, não participa? Por que não muda a parada, então? Você só acha que você participa. Você só acha que você muda. Ah, por quê? Porque você não muda nada, você não participa de nada. Quem você escolhe para poder manter a situação desde que o Brasil é o Brasil. Essa é a diferença. Nós achamos que hoje nós somos superiores porque nós podemos votar em relação a esses franceses. Nós achamos que hoje nós somos superiores porque nós podemos participar politicamente, né? Definir o cara que vai escolher as coisas para a gente. E por que que não muda? Continua os mesmos 5% da população com os mesmos privilégios e o povo achando que participa e achando que muda. No terceiro estado, a burguesia, que era o grupo mais organizado, tinha um projeto de transformação da sociedade. Ideias iluministas, aquilo que eu te falei. O governo te representa, tem participação política, tem participação econômica, tem igualdade de direitos, tem acesso à educação? Não. Então, meu camarada, nós vamos efetivamente mudar esse país. Aí você vê aí a alta burguesia, que são os banqueiros, industriais, comerciantes. Você vê a média burguesia, que são profissionais liberais, funcionários públicos. E a baixa burguesia, que são os pequenos comerciantes, tá vendo? Por outro lado, você já vê aí as classes populares, ó, que são os artesãos, operários, camponeses, servos, sans-culottes. E, para terminar a aula, na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do terceiro Estado, a abolição dos privilégios da nobreza e a instauração da igualdade civil. E na aula que vem, nós continuaremos a Revolução Francesa a partir da crise do Estado francês. Senhores, tenham um excelente fim de dia, um excelente dia e um excelente final de semana prolongado. Sextou, meu camarada. Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Valeu. Parando a gravação.